Vamos realizar alguns testes com multímetro, tá? Digital. Esse é um multímetro digital automático, tá? Eu não usei nenhuma vez ele aqui, vamos usar agora nesse momento para testar algumas funções na placa, tipo continuidade, para ver se existe curto nessas bobinas de fonte, tá certo? Medir alguns capacitores para ver se estão em curto, tá? Medir um MOSFET, aqui tem um MOSFET, né? Ver como é que a gente mede para ver se esses componentes estão em curto, ou então uma linha dessas de tensão, né, de alimentação, está em curto, tá? Vamos ver isso aqui. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu utilizei um fio com duas garras jacaré, tá? Deixa eu mostrar aqui, duas garras jacaré, onde um lado dessa garra jacaré eu vou prender no terra da placa, tá? A gente busca um terra de placa e coloca a garra jacaré no terra da placa, certo? No terra da placa. A outra garra jacaré a gente coloca na ponta preta do multímetro, tá? Do terra do multímetro. E com a ponta vermelha, então a gente vai fazer a sondagem, né? Vai fazer a pesquisa na placa se encontra curto, né? Isso é um teste de continuidade. Aqui no multímetro digital, tá? Vou dar um zoom aqui, ver se dá para vocês verem aqui melhor. Nesse multímetro digital, nós temos aqui o setor de ohmímetro, medidor de diodo e continuidade. Então, ele mostra aqui que nós estamos no ohmímetro, tá vendo? Tá? Ele está mostrando aqui que nós estamos no ohmímetro. Então, a gente tem uma tecla aqui chamada função, tecla função que muda, altera a função desse seletor, tá? A gente apertando aqui, ó, mudou para BIP, né? Medição de continuidade. Se a gente apertar novamente, ele vai medir diodo, ó. Mostrou o símbolozinho do diodo. Então o que a gente quer é continuidade. Voltou para o ohmímetro, então vamos ficar em continuidade. Com a ponta vermelha agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Dar um zoom aqui para melhorar a imagem. Pronto. Com a ponta vermelha, nós vamos fazer uma pesquisa nessa placa. Então, como é que a gente identifica as fontes dessa placa, né? Vocês devem saber, isso aqui no curso de notebook, tá? Vai ensinar vocês, certo? Eu não vou ensinar isso agora, eu vou ensinar como utilizar um multímetro para isso, tá? Então, a gente, para ver se tem curto nessas linhas de tensão de fonte, tá? Aqui nós temos uma bobina, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes, tá? Então vamos medir elas. Essa fonte aqui eu sei que é de 5 volts primária, tá? Então a gente medindo aqui, ó, botar em cima aqui dela, tá? Na parte metálica dela, 0, tá certo? Não existe curto nessa linha, ó, em nenhum dos dois lados da bobina, tá certo? Não existe curto. A resistência está bem alta nesse circuito, ó. Aqui é 3,3 volts, ó. Essa bobina aqui é de 3,3 volts, que eu já sei isso, já pelo esquema eu sei, tá? Eu estou só mostrando para vocês. Então também não dá nada. Vamos ver, essa tensão aqui é uma tensão derivada da de 5 volts, tá? É uma fonte derivada da de 5 volts. 1.5, ela também não está dando nada, tá? Não existe curto na linha de alimentação. Aqui nós temos uma outra bobina diferente, essa bobina é maior, você vê que é maior que as outras, tá certo? Ela aqui alimenta o V-Core do processador, tá? Então ela é uma bobina mais parruda, para aguentar mais corrente, porque o processador necessita de uma maior corrente aqui na placa. É o que mais consome na placa, na verdade. Então a gente vai medir. Opa, olha, deu 7,5 ohms. Aí você diz assim, ah, essa linha está em curto, né? Abaixo de 12 ohms está em curto. Mas não esqueça, essa aqui é a fonte V-Core. A fonte V-Core, ela realmente dá baixa, tá? Então como a gente faz? A gente pega, solta o processador para saber se a linha está em curto, tá certo? Porque ela alimenta somente o processador, o V-Core do processador. Então vamos medir novamente, ó. Não deu nada mais, ó, tá vendo? Não deu mais nada. Então, quem tem essa resistência baixa é o processador, tá certo? Então por isso a gente diz para vocês, quando vocês forem testar a fonte na área do V-Core, na área do 1.5, 1.05, tire o processador fora, porque o processador engana a gente, tá?
certo? Não quer dizer que o processador tá em curto aqui não, viu? É aquele engano, ele tem realmente uma resistência baixa. Tá? Olha, a resistência dessa linha fica em 7,5 quando você coloca o processador. Tá? Aqui nós temos uma outra tensão, que essa tensão alimenta também, é 1,5 que vai alimentar também a BGA, tá certo? A linha tá boa, quer dizer que essa BGA também tá boa, tá certo? Tá? E essa tensão aqui tanto vem para o processador quanto vai para essa BGA. Tá? E aqui nós temos as fontes, uma delas aqui é a que alimenta as memórias. Tá? Vamos ver se ele dá. Ó, essa aqui está dando uma resistência, ó, 139 ohms nessa linha de tensão, tá certo? Essa aqui está normal, tá? Abaixo de 12 volts que seria um curto, no caso essa tensão está normal. Aqui, uma outra bobina, 244 ohms, 245 ohms, também essa linha está normal, tá certo? Nós não temos, na verdade, essa placa está funcionando e nós não temos curtos na fonte. Se eu fosse medir aqui e desse, tá? E desse mais ou menos isso, ó, fizesse isso, é porque estaria em curto, né? Entende? Ó, mas ela não está, ela está dando 136, então ela está normal. Aí, como é que a gente mede os capacitores também? Os capacitores em cima da BGA? Muita gente tem dúvida quanto a isso, né? É fácil, bota no teste de continuidade, tá certo? Então a gente vai medir os capacitores aqui em cima, ó. Tá? Ó, 138, que é exatamente o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo? Então essa fonte está alimentando essa BGA, ó. Olha aqui, ó. A linha dela está com 138 ohms, tá? E a linha aqui que vai aqui para essa BGA, ó, 137, 138 ohms. Então essa bobina aqui está alimentando essa BGA, tá vendo? Essa outra aqui, vamos ver, dá 244. Pode ser que também esteja alimentando. Aqui está dando 351, ó, já não é. Ó, 351 é a mesma fonte. Opa! Todo mundo aqui já pensa, opa, tem curto. Não, não tem curto não. Veja a resistência, 19 ohms, tá certo? Diminuindo da resistência da ponta, que é 1,7 ohms, eu já medi essa ponta aqui, tá certo? Ó, essa ponta aqui vai dar, deixa eu descarregar, ó, vai dar 1,5 a 1,7 ohms, tá vendo? Essa ponta. Tá? É a resistência dela. Então, diminuindo este valor de 19 ohms menos 1, coisa também dá 18 e pouco, 17 e pouco, tá boa. Não é curto, tá certo? Vamos ver essa outra aqui também, ó. 18, também não é curto, tá? Vamos ver esse outro capacitor aqui. Ó, 18, 19, tá normal. Tem mais umzinho aqui. Vamos medir esses todos aqui para vocês verem. 19, ó, tá normal, tá? Opa, esse aqui pode ser o terra desse lado. Vamos ver. Ó, 19, tá normal, tá certo? Esse lado aqui deu porque esse lado aqui tá para terra, tá? Um capacitor que está indo para a terra. Ó. Um lado tá para a terra e o outro lado está para a linha de tensão. Pode ser uma linha de sinal também, tá? Então vamos ver esse daqui. Geralmente, ó, 19 tá normal. 19 tá normal. 19 normal. Esse aqui já não é. Ó, esse também está na mesma fonte de alimentação dessa bobina, ó, tá? E esse aqui também. Esses dois capacitores estão nesta linha dessa bobina aqui, que alimenta essa BGA. Provavelmente essa bobina aqui é que faz a alimentação da memória, tá certo? Provavelmente é ela que faz a alimentação da memória. Vamos ver, ela está dando uma resistência de 244 ohms, né? 244 ohms. Aqui tem um terra. Bom, ela deve estar aqui para a memória, tá? Então vocês entenderam como é que se faz essa medição? Você pode medir em cima da BGA diretamente em cima dos capacitores da BGA. Logicamente tem BGAs que não tem esses capacitores em cima, como essa daqui da Intel, tá? Essa daqui da Intel já não dá para fazer isso, tá certo? Você tem que ver quais são os capacitores em volta dela, tá? Pelo esquema, para poder medir em cima dos capacitores que estão em volta dela, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui como medir um capacitor aqui no circuito. Continuidade com as duas pontas de prova, tá certo? Então você vai medir os capacitores aqui. Ó, um dos lados está para a terra. Ó. Esse aqui está para a terra, esse aqui não está para a terra, certo? Você pode medir daquela maneira que eu estava fazendo ou vir em cima dele, tá? Vem em cima dele, ó, tá bom, certo? Esse aqui, ó, tá bom.
E assim por diante você vai medindo os capacitores que estão em cima que estão no circuito, tá? Ó, todos bons aqui no caso, certo? Isso aqui é uma bobina, tá? Isso aqui é uma bobina, ó, a PL1 é uma bobina, tá certo? Tá normal, tá certo? Aqui nós já temos um diodo, ó, tá vendo? Aqui nós temos um diodo. Deixa eu ver se esse aqui é um diodo mesmo, né? Pela nomenclatura aqui não tá dando pra ver não. Parece ser um capacitor. Bom, aqui nós temos uma resistência, essa verde aqui, ó. Tá? Uma resistência baixa, uma resistência tipo fusistor, né? Que a gente chama de fusistor, tá? Ele está dando 0, né? Porque a resistência da ponta é 1.6, ó. Se você botar aqui, ela tem que dar 0 mesmo, tá? Porque está 1.8 ali, certo? Então é isso. Vocês medirem continuidade numa placa de notebook, ou numa placa qualquer de televisão, ou qualquer placa de som, a que vocês quiserem, de telefone celular, de tablet, tá? O processo é o mesmo. Para vocês encontrarem um curto numa fonte, ou verem um capacitor em curto, se uma bobina também, aqui, se uma bobina está boa, né? Certo? Ele está apitando porque ele vai desligar, ele tem um tempo depois o teste desliga. Para você ver se uma bobina está boa, logicamente ela vai, deixa eu mudar a função aqui, pronto. Ó, você mudinha a bobina é praticamente um curto, tá certo? Tá? Olha lá, 1.8, ó. É um curto, mesmo que você está encostando a ponta uma na outra, tá? As bobinas são desse jeito, tá certo? Olha. Já me perguntaram isso, ah, a bobina está em curto. Não, a bobina não está em curto. Ela, quando você vai medir ela é assim mesmo, tá? Ela dá como se fosse um curto, né? Ó. Ela dá como se fosse um curto, tá certo? É normal isso, tá? A função dela no circuito aqui, só para vocês tomarem conhecimento, eu já mostrei numa palestra, é somente bloquear o pulso PWM, tá? Ela bloqueia o pulso PWM, não deixa o pulso PWM passar de um lado para o outro da bobina. Mas isso aí vocês vão ver no curso de notebooks, tá certo? Bom, vamos agora então medir transistores e diodos. Esse multiteste, multímetro, também conhecido como multiteste, analógico, ele tem uma diferença para o digital, tá certo? É uma diferença bem significativa quando você vai mexer com diodos, transistores, MOSFETs, né? É porque as pontas deles são invertidas, certo? O positivo, a tensão positiva na realidade está na ponta preta e a tensão negativa está na ponta vermelha, certo? Então nós temos que ver essa diferença, ela é diferente do multímetro digital na hora de se medir. Certo? Se a gente for ver aqui esse diodo, vamos aproximar aqui esse diodo, vou mostrar aqui mais para perto, tá? Esse diodo aqui, olha, você vê que o anodo é onde tem um risco, tá? Então aqui é o anodo, ó, onde tem esse risco, certo? Vamos ver se eu aproximo mais aqui para você ver melhor. Pronto. Aqui é o anodo, é a parte negativa do diodo, tá certo? E aqui é Desculpa, aqui é o anodo, é a parte positiva do diodo, e aqui é o catodo, a parte negativa do diodo. Perdão aí pelo erro, tá? Então, ó, aqui ficaria a ponta positiva e aqui a ponta negativa para poder medir esse diodo, certo? Então, vou mostrar para vocês a diferença de um multímetro para o outro. Veja bem, com o multímetro analógico, a gente coloca aqui na escala de X1 para medir diodo, tá certo? Ele tem que estar na escala de X1. Vamos zerar o multímetro primeiramente. Opa, desculpa, tá na continuidade. Vou botar na escala X1, vamos zerar o multímetro. Tá? Um diodo normal, ou um transistor normal, a junção dele dá mais ou menos aqui. Tá? Abaixo de 10 ohms aqui, a resistência. Tá? Entre 10 e 5 fica a resistência de um diodo ou de um transistor, certo? Então vamos medir aqui o diodo. Ó. Se a gente colocar, na verdade, com o multímetro digital seria o vermelho aqui, né? Normalmente seria o vermelho no anodo, tá? E o preto no catodo, tá certo? Olha o que acontece. Não dá nada no multímetro analógico, certo? O multímetro analógico não está dando nada. Por quê? Porque as pontas, na verdade, são invertidas. As pontas do multímetro analógico são invertidas. Então vamos trocar aqui. Tá? Agora a gente vai polarizar diretamente, ó. Ó, já encostei ali, já deu, tá vendo? Olha aí. Agora sim, ó. Positivo no anodo, né?
e negativo no cátodo, porque as pontas são invertidas. Ó. Já deu aqui a resistência de mais ou menos 7 ohms, tá? Então esse diodo está normal. Tá? A medida de diodo geralmente é aqui. Tem uns diodos que são menos, tá? Mas geralmente os diodos retificadores, ele dá a medida aqui. Tá? Se der muito aqui para cima, pode estar alterado também. E se der muito para baixo, também pode estar alterado, está em curto, tá? Tem fuga nesse diodo. Vamos medir um transistor para vocês verem. Nós temos dois transistores aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Tá? Vou dar um zoom aqui. Ó, nós temos dois transistores aqui, certo? Nós temos esse transistor aqui, que é um transistor NPN, e temos um transistor aqui, que é o transistor PNP. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que se mede com um multímetro analógico. Veja bem, multímetro analógico, vou voltar o zoom novamente, tá? Então vamos ver, olha, com o multímetro analógico, a ponta preta, então a ponta preta é o positivo, tá? Então o transistor NPN, a base é P, positivo, N negativo, P positivo, N negativo, NPN. Então o do meio é sempre a base. Então, vamos lá, a base positiva, então tem que ser a ponta preta, certo? Porque tá o positivo fica na ponta preta. Vamos colocar a ponta preta aqui, tá? Na base, e vamos então medir esse transistor. Ó. N no coletor, olha lá, a resistência também, tá vendo? Tá normal. Ó. E no emissor, ó, normal também, certo? Então, ó, essa aqui é a ponta negativa, a ponta positiva é a preta. Estou sempre repetindo isso para vocês decorarem, tá? E no transistor PNP é o contrário. P positivo, N negativo, P positivo. Então, a letra do meio, que é o negativo, é a base, tá? Então, nesse caso aqui, o negativo é o quê? É a ponta vermelha, certo? Então, vamos medir o transistor. Ó, coletor, emissor, tá certo? Isso aqui como um multímetro analógico. Agora vamos ver com o multímetro digital. Vamos tirar aqui esse multímetro e vamos ver com o multímetro digital. Veja bem, multímetro digital, a escala é aqui, né? A escala de continuidade e de diodo, tá certo? Nós vamos medir o transistor aqui. Então veja bem, vamos medir o diodo, tá? Então, no multímetro digital, aponta o positivo realmente é no vermelho e o negativo realmente é no preto, certo? Então vamos ver aqui o seguinte, ó, no diodo, tá? Se eu botar o negativo no cátodo, que o cátodo está desse lado de cá, e o anodo está desse lado de cá, então vamos colocar, ó, o cátodo negativo e o anodo positivo, ó. 557 ohms está dando esse diodo, tá? Então está mostrando aqui que o diodo está perfeito, tá certo? O diodo está com a resistência normal, está polarizado diretamente. Se eu inverter as pontas, ó, ele vai ter que dar zero, tá? Tá normal esse diodo, tá? Então vamos medir agora os transistores, para vocês terem uma ideia. Veja bem, agora o NPN, o positivo é no meio, não é verdade? Lá com o multímetro analógico a gente colocou a ponta preta no meio. E agora não, agora vamos colocar a ponta real, que é a ponta vermelha, né? Que é o positivo no multímetro digital. Então vamos ver, coletor, tá lá, 723 ohms, tá normal. Emissor, a mesma coisa mais ou menos, 727 ohms. Pronto, tá normal isso daqui, tá? O transistor tá normal. Agora, no PNP, PNP, o N é o negativo, então vamos colocar o negativo na base, tá certo? E no coletor a gente bota o positivo, olha lá, 652 está normal, e no emissor 653, certo? Então é assim que se mede um transistor ou um diodo, né? Com um multímetro analógico e com um multímetro digital. A diferença é que as pontas são invertidas no multímetro analógico, tá certo? Vamos ver aqui um diodo para vocês verem essa inversão real, tá? Vamos ver aqui num diodo, olha. Um diodo é o seguinte, um diodo não, desculpa, um LED, tá? O LED é o seguinte, aqui nós temos um LEDzinho vermelho, certo? Tá? Onde o anodo está aqui desse lado,
está aqui desse lado de cá, e o cátodo está desse lado de cá. Tá? Então, o LED é igual a um diodo, a gente mede igual a um diodo, né? Então vamos medir, ó. Se a gente botar, polarizar diretamente com esse multímetro aqui, que é o analógico, as pontas têm que ser invertidas. Então aqui não vai dar nada, não vai dar nada, tá certo? Não vai polarizar esse LED. Mas se eu inverter, veja bem, se eu inverter, agora o positivo está no preto, né? E vamos colocar no LED, ó. Olha o que acontece. Acendeu o LED, tá? Por quê? A gente vê aqui pela escala também, ó, a escala aqui do multímetro, que ele dá uma resistência também, certo? Agora, o multímetro analógico, ele tem uma corrente maior nas pontas X1, tá certo? Lá no X1 tem uma corrente maior. Se você aumentar a escala aqui, você vai ver que o LED vai acender menor, ó, vai acender menos, tá vendo? Ó? Porque a corrente é menor, tá vendo? Ó? O X1 é que tem a corrente maior das baterias na ponta, tá? É a corrente total das baterias, ó. Então ela vai acender o LED direitinho, tá certo? Agora, se você utilizar o multímetro digital para fazer isso, para medir um LED, tá? Veja bem o que acontece. Olha, eu vou polarizar diretamente esse LED, tá? Que seria o anodo aqui e o cátodo aqui. Então eu vou polarizar diretamente com o multímetro digital, tá certo? Aqui é o multímetro digital. Vamos polarizar ele para ver o que acontece. Ó, o LED está dando uma resistência, mostrando que o LED está bom, mas o LED praticamente não acende, tá? Por quê? Porque o multímetro digital ele não coloca a corrente da bateria nas pontas, a corrente total como o multímetro analógico no X1, tá? O X1 do multímetro analógico coloca uma corrente alta nas pontas. E o multímetro digital coloca uma corrente baixa. Então essa corrente baixa não tem condições de acender o LED. Ela não consegue acender o LED, tá? Mas não sei se dá para ver aí no vídeo, acho que não vai dar para ver acender. Mas acende bem pouquinho. Se vocês fizerem esse teste na bancada de vocês, vocês vão ver que o LED acende bem fraquinho, tá? Ele só coloca uma tensão nessa ponta. Existe uma tensão de 3 volts aqui nessa ponta, 3,2 mais ou menos nessa ponta, mas com uma corrente baixa, tá certo? Porque o multímetro digital não necessita de corrente alta nas pontas para poder fazer uma medição, tá? De resistência, né? Ou diodo ou transistor, né? Então, fica por aqui essa aula de diodos e transistores com multímetro analógico e multímetro digital. Agora vamos ver medidas de tensão, certo? Com o multímetro digital e o analógico. As pontas deles eu já coloquei lá na fonte, tá? Para a gente poder então medir. Vamos dar uma ligada aqui na fonte. Veja, eu botei ali na fonte 5 volts. Aqui no multímetro analógico eu coloquei na escala de 10 até 10 volts. Isso aqui chama-se até 10 volts. E aqui na escala do multímetro digital eu coloquei até 20 volts, ele mede até 20 volts. Então essas duas escalas, elas são idênticas, elas medem até, não tem multiplicador, tá certo? Então, como é 5 volts no multímetro analógico, eu botei em 10 por quê? Porque a próxima escala seria 50, daí ficaria difícil de você interpretar aqui, você ler, né? Dá para ler, mas fica mais difícil. Então eu coloquei até 10 volts porque a tensão é 5 volts, tá? E aqui no multímetro digital, nós temos duas escalas, de 2 volts e de 20 volts. A de 2 volts não ia dar certo, porque se eu botar aqui na 2 volts, como ela tem uma proteção, ela não ia medir nada. O analógico não tem proteção, tá certo? O analógico, se eu fizesse isso, eu ia bater o ponteiro no fundo da escala, podia danificar o galvanômetro, tá? Então, no multímetro digital, eu coloquei na escala de 20. Tá certo? Então eu tenho 5 volts, né? A precisão aqui é de 2 dígitos, né? Depois, e a fonte só tem um dígito lá. Então eu botei lá 5.0, lá está 5.0, tem uma variação no segundo dígito, tá? Aí veja, o multímetro analógico, você está medindo na escala de quê? De 10. Então a escala de 10 é essa última, estão 3 escalas, 250, 50 e 10. Então, tirando o 10 aqui, a gente vem 2 volts, 4 volts, 5 volts seria nesse risquinho aqui, tá certo? Mas está dando pouca coisa mais do que 5 volts, então ele está um pouco, o ponteiro está um pouco para lá dos 5 volts. Aí eu vou medir 10, eu vou botar 10 volts aqui. Vou levantando aqui, tá certo? Vocês estão vendo o ponteiro, eu levantar aí, vou botar 10 volts aqui. O que acontece nessa escala do multímetro analógico?
Aqui mediu tranquilamente os 10 volts, tá? Vou até ajustar aqui um instantinho, ó, 10 volts, vou dar um ajuste, tá? Pronto, 10 volts na fonte. O multímetro digital marcou, porque eu estou numa escala até 20 volts, certo? Então ele marcou 10 volts, ó, essa variação, tá? É milivolts, certo? E na escala do multímetro analógico, ficou muito lá no final da escala, né? Muito no começo. Então a gente vai usar uma escala até 50 volts, que no caso aqui, seria aqui no 50, né? A do meio, então nós vamos medir aqui, ó, estaria 10 volts, ó, tá bem em cima, tá certo? Tá bem no 10 aqui praticamente, ó, 10 volts, tá? Então, você veja que a escala do multímetro analógico é diferente do multímetro digital, certo? Agora eu vou aumentar aqui para 20 volts. 19.5 seria uma fonte, tá, de notebook, né? A fonte de notebook dá 19.5, né? Então eu vou botar aqui 19.5, certo? Deixa eu ajustar aqui, dar um ajuste fino. 19.5 de uma fonte de notebook, por exemplo. Aqui no multímetro analógico, ó, ele vai dar em cima do 20 praticamente, né? Porque a precisão desses multímetros analógicos não é muito boa, tá? Eu estou usando ainda a escala de 50, né? Que é a escala de 50 aqui, certo? Então vai dar aqui em cima do 20. E já no multímetro digital, ele já está mostrando os 19.5, tá? É bem mais fácil, bem mais prático utilizar o multímetro digital para medições de tensão, tá certo? Agora, eu vou aumentar essa tensão para 25 volts. Vou botar aqui 25 volts, certo? O multímetro analógico, como está na escala de 50, ele consegue medir, tá certo? Então ele já passou lá para 25, ó. Aqui seria 30, aqui seria 20, está no meio, praticamente no meio, está dando os 25 e alguma coisa. Já o multímetro digital, o que aconteceu? Ele está numa escala até 20 volts, ele não está medindo mais nada, ele entrou na área de proteção, ele desliga, certo? Então a gente tem que botar para a escala de 200, o multiplicador é 2 aqui, 2, 20, 200, certo? Então eu botei na escala de 200, aí então ele já vai medir os 25 volts, tá? Essa parte de tensão DC, tensão AC, tá? Não tem muito mistério. A única coisa que vocês precisam tomar cuidado no multímetro analógico é não medir tensões fora da escala, tá? Por exemplo, eu medi uma tensão de 25 volts numa escala de 10. Isso aí pode danificar o seu multímetro, tá certo? No caso, porque ele não tem proteção para isso, tá? Ele pode danificar tanto o galvanômetro, batendo aqui no fundo, tá certo? Como pode também partir o fusível interno do multímetro. Já no multímetro digital não existe esse problema. Por quê? Porque ele tem uma proteção de escala, certo? Eu botei até 20 volts, então ele só vai medir até 20 volts. Passou do 20 volts, ele entra em proteção. Ele entrou em proteção, ficou zero, tá? Se vocês verem aqui, está zerado, né? Certo? Então ficou zerado. Aí eu mudo para escalar até 200 volts, pronto. Ele vai então medir, tá? E é um multímetro mais fácil, melhor de se trabalhar com tensão. Eu prefiro trabalhar com multímetro digital na área de tensão, tá certo? E com multímetro analógico eu gosto muito de trabalhar para ver transistor, para ver diodo, para ver MOSFET, porque a gente vê as fugas. A gente consegue ver fugas com um multímetro analógico. Com um multímetro digital você não consegue ver fuga. Você sabe se ele está em curto ou se ele está bom, tá? Se ele der alteração, você não consegue ver com precisão. Você vê com maior precisão os diodos, transistores, MOSFETs, né? Você vê com maior precisão no multímetro analógico, tá certo? Como a gente mediu anteriormente, viu? Tá, então ficamos por aqui e vamos passar para a próxima etapa.